Tem algo que ninguém me contou e que demorou tempo demais para eu perceber. Não é a quantidade de esforço que move o universo, é a qualidade da presença. Eu achava que precisava lutar todos os dias, que só quando eu estivesse fazendo muito, planejando tudo, forçando o tempo, é que as coisas iam finalmente acontecer. Mas isso só me deixava mais exausto, ansioso, desconectado. Eu tentava controlar tudo com a mente, enquanto meu coração implorava por silêncio, por pausa, por reconexão. E foi nesse ponto que algo mudou. Eu decidi parar, só por 2 minutos. 2 minutos de verdade comigo mesmo. E foi aí que meu mundo começou a se reorganizar. O que parecia impossível começou a tomar forma. O que estava travado começou a se mover. Porque quando eu mudei meu campo, minha realidade não teve escolha. Eu senti como se o universo inteiro tivesse só esperando esse momento, o instante em que eu sairia do esforço e acessaria a coerência. É sobre sentir com clareza, com intenção, com o corpo inteiro. E quando essa vibração acontece, o universo responde, não com demora, mas com precisão, com sincronicidade, com inteligência. Por isso, se você já tentou de tudo, mas ainda sente que algo falta, talvez o que falta é parar, sentir, se reorganizar por dentro, porque às vezes, tudo o que o universo precisa são 2 minutos de verdade. Agora, respire fundo e escute com o coração. Eu não sabia o que esperar, só sabia que precisava parar. Desliguei tudo ao meu redor, a luz, o som, as exigências. Apenas me sentei, deixei as mãos soltas sobre as pernas e fechei os olhos. 2 minutos. Foi o que eu prometi para mim mesmo. 2 minutos inteiros, só para sentir o que ainda vivia em mim. Meu corpo ainda tremia um pouco. A mente não queria silenciar, mas eu fiquei ali, presente. O tempo parecia demorar a passar, e ao mesmo tempo, havia uma estranha calma, como se o relógio tivesse se esquecido de correr. Respirei fundo. Não tentei controlar nada, nem os pensamentos, nem a respiração, nem o desconforto. Só respirei, e em algum ponto entre o primeiro e o segundo minuto, senti um calor leve no peito, não físico. Era como se uma energia quisesse me tocar por dentro. Eu fiquei curioso, mas não tentei entender, só deixei acontecer. Aquela sensação foi crescendo, e junto com ela, uma paz. Não era uma alegria exagerada, era uma tranquilidade densa, quase palpável, como se algo maior estivesse ali comigo, reconhecendo minha entrega. Eu não estava pedindo nada, nem pensando em soluções. Só estava ali, inteiro, pela primeira vez em muito tempo. Meu corpo relaxou, como se tivesse encontrado abrigo. A respiração desacelerou sem esforço. Meu coração batia com mais suavidade. E por um breve instante, tudo fazia sentido, mesmo sem nenhuma explicação racional. Era como se, naquele silêncio, eu estivesse sendo ouvido por algo invisível. Como se o universo dissesse, agora sim você está pronto para me escutar também. 2 minutos, só 2. E algo em mim mudou, como se uma chave tivesse girado, como se eu tivesse saído de mim e ao mesmo tempo voltado para casa. Nada ao meu redor havia mudado ainda, mas por dentro, eu já não era o mesmo. E talvez, só talvez, fosse esse o primeiro passo da verdadeira transformação. Quando abri os olhos, havia lágrimas ali, mas não de tristeza. Eram lágrimas de presença, de reencontro, de reconexão com algo que eu não conseguia nomear, mas que sempre esteve comigo. Algo maior, algo vivo. E foi só o começo, porque eu ainda não sabia que meu mundo inteiro estava prestes a se reorganizar. Foi só o início, mas dentro de mim, eu já sentia que algo estava se movendo, como se o universo estivesse esperando esse meu sim. Um sim sem palavras, um sim de energia. E a partir dali, tudo começou a se revelar de outra forma. Eu sempre tive essa mania de querer controlar tudo, cada detalhe, cada resposta, cada passo do caminho, como se a minha mente pudesse dar conta de prever o fluxo da vida. Mas naquele instante, eu simplesmente me cansei. Soltei o controle, o plano, a expectativa.
Só deixei que a energia ao meu redor me envolvesse. Sem lutar, sem dirigir, sem resistir. Havia algo naquele silêncio que era mais forte do que qualquer esforço. Um tipo de inteligência que parecia saber exatamente onde eu estava e para onde eu precisava ir. Eu senti isso, não com os pensamentos, mas com o corpo. Como se cada célula estivesse finalmente se descontraturando, deixando de lutar contra o fluxo natural da vida. Era um alívio, um retorno. Pela primeira vez não fui eu quem guiava. Era como se eu estivesse sendo conduzido por dentro. E quanto mais eu soltava, mais as coisas pareciam se encaixar. Eu não precisava entender como. Eu só precisava deixar acontecer. Respirar com leveza. Sentir sem julgar. Presenciar sem tentar mudar. E foi assim que o campo começou a se alinhar com a minha nova frequência. Senti uma vibração leve, contínua, quase imperceptível no começo, como se tudo em mim estivesse começando a reorganizar em silêncio, sem alarde, sem espetáculo, mas com profundidade. Meu coração parecia se abrir mais a cada segundo e, junto dele, a minha mente foi se aquietando. Era como se eu estivesse saindo da superfície e mergulhando numa camada mais profunda da realidade. E é curioso, porque quanto mais eu abria mão do controle, mais eu me sentia seguro. Como se a própria energia da vida estivesse dizendo: agora eu posso agir por você. E eu permiti. Fechei os olhos com confiança. Soltei os ombros. E dentro desse pequeno gesto, havia uma entrega maior do que todas as minhas buscas anteriores. Eu deixei de tentar vencer a vida e comecei a dançar com ela. Eu não repeti mantras, não visualizei metas, não pedi milagres. Eu só me alinhei. Eu só me permiti sentir o que existia ali, sem filtro, sem pressa, sem objetivo. E nesse espaço, meu campo se estabilizou, como se finalmente eu estivesse dizendo sim à vida como ela é, e não como eu queria que fosse. Foi ali que a mágica começou, mas não uma mágica fantasiosa, uma mágica real, que nasce da coerência entre o que eu sinto e o que vibro, entre o que sou e o que expresso. A mágica do alinhamento interno, do reencontro com a inteligência maior que habita o invisível. E de alguma forma, aquele momento silencioso se tornou mais poderoso que anos de tentativa, porque eu parei de tentar comandar o invisível e comecei a caminhar ao lado dele, em harmonia, em humildade, em presença. Minha mente tentou de tudo. Frases positivas, afirmações poderosas, imagens perfeitas. Eu dizia o que queria, imaginava o que sonhava. Mas no fundo, algo sempre parecia faltar, porque enquanto eu dizia, eu sou abundante, meu corpo ainda tremia de medo. E foi aí que eu percebi, não basta pensar, é preciso sentir com o corpo inteiro, com presença total, com verdade. Foi num dia qualquer. Eu estava exausto de tentar pensar positivo. Sentei, fechei os olhos e deixei o corpo guiar. Em vez de repetir frases, eu busquei um sentimento. Um só. Um que fosse real. Comecei com a gratidão, não a da cabeça, mas a que me fazia tremer o peito. Me lembrei de algo simples. Um abraço, um momento de carinho, e me deixei ficar ali, sentindo. Nesse instante não havia palavras, só uma sensação quente, viva, pulsante, como se o meu corpo estivesse sorrindo por dentro. E então, a magia começou, porque a vibração mudou. Porque eu não estava apenas pensando no que queria, eu estava vibrando aquilo agora, sem o peso da dúvida, sem o esforço do controle, só sentindo. Era como se o universo estivesse ali, esperando justamente isso, que eu parasse de tentar convencê-lo e começasse a me tornar a própria vibração do que desejo, porque o campo não responde a frases decoradas, ele responde à coerência, e naquele momento tudo em mim dizia, isso é real. Não porque eu mereço ou conquistei, mas porque eu sinto. Agora, foi como se eu tivesse descoberto um atalho. Não um atalho fácil, mas um atalho verdadeiro. O caminho da presença, o caminho da emoção vivida e não apenas pensada. E quando essa sensação se firmou no meu corpo, eu soube. Algo estava mudando. Talvez ainda invisível aos olhos, mas absolutamente real no campo. Eu não precisava mais convencer a mim mesmo, nem repetir 1000 vezes o mesmo pedido.
Bastava retornar a esse estado, esse espaço interno onde eu me sinto em casa, mesmo sem garantias externas. Porque o sentimento verdadeiro cria raízes mais profundas do que qualquer pensamento. E é por isso que hoje, antes de pensar em algo que desejo, eu fecho os olhos e sinto, com o peito, com a pele, com a alma. Porque não é sobre convencer o universo com palavras, é sobre tocar a frequência certa com o coração. E quando isso acontece, o mundo começa a reagir, como se tivesse ouvido uma música que só o coração é capaz de tocar. Não foi uma técnica nova, não foi uma meditação longa nem uma promessa feita ao universo. Foi apenas um instante de entrega total. 2 minutos de verdade, sem máscara, sem querer parecer forte, sem tentar alcançar nada. Eu parei, sentei, respirei e deixei que o que estava dentro de mim viesse à tona, sem julgamento. Pela primeira vez eu não fugi do que sentia. Naquele instante algo se partiu em mim. Uma casca antiga, uma barreira que eu mesmo criei para me proteger das frustrações. Mas a proteção virou prisão. E eu já não queria mais sobreviver apenas. Eu queria viver com verdade, com presença, com alma. Em 2 minutos, tudo em mim começou a ceder, como se cada parte minha dissesse: agora sim, você está aqui. Não precisei pensar em futuro nem em passado. Aquilo não era sobre metas, planos ou desejos. Era sobre habitar o agora com totalidade e sentir, de forma pura, a vibração que eu tanto buscava fora. Não precisei falar nada. Não precisei pedir. Eu apenas permiti. Permiti que meu corpo guiasse o instante, que meu coração assumisse o centro. E ele assumiu. Eu senti meu peito pulsar com uma intensidade diferente. Não era medo, nem ansiedade. Era uma mistura de paz e poder, de presença e expansão. Era como se naquele pequeno espaço de tempo, a vida estivesse me mostrando como tudo pode se reorganizar, quando eu saio do controle e entro na verdade. A vibração mudou, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O ar parecia mais leve, o corpo mais inteiro, a mente mais clara. E mesmo sem nenhuma resposta imediata, eu soube. A mudança já estava em curso, porque dentro de mim, algo tinha mudado. E o campo não ignora isso. O universo responde à frequência sincera. 2 minutos podem parecer nada, mas na energia certa eles valem mais do que horas de tentativa, porque são puros, são vivos, são reais. E é disso que o universo se alimenta, da vibração que carrega a verdade, da emoção que não é forçada, da presença que não precisa provar nada a ninguém. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E por 2 minutos, eu fui exatamente aquilo que eu desejava viver, não com palavras, mas com sentimento, com coerência, com alma. E isso foi suficiente para começar a mover o invisível ao meu redor. A partir daquele instante, minha percepção começou a mudar. As conversas ganharam outro tom. As sincronicidades começaram a surgir. Pequenas coisas no começo, mas todas carregadas de uma mesma mensagem. Continue assim, como se o universo estivesse sorrindo de volta para mim, reconhecendo minha vibração autêntica. E desde então, eu carrego isso comigo. A certeza de que 2 minutos podem conter o poder de uma vida inteira, se forem vividos com verdade, com entrega, com conexão real. Porque o campo não mede tempo, ele mede frequência, e minha frequência tinha acabado de se elevar. Eu ainda estou tentando explicar o que aconteceu naquele momento, não com lógica, mas com o coração. Porque não foi algo que eu vi nem algo que eu ouvi. Foi algo que eu senti profundamente, como se o espaço ao meu redor começasse a respirar junto comigo. Enquanto eu permanecia ali, em silêncio, só sentindo, era como se o mundo inteiro estivesse se ajustando suavemente. Meu corpo estava parado, mas dentro de mim tudo se movia. Uma energia diferente, quase imperceptível, começou a me envolver. Era como se o campo estivesse respondendo à minha presença, não ao meu esforço. Eu não estava pedindo, nem tentando manifestar. Eu só estava sendo, e isso parecia ser o suficiente para algo maior começar a agir. Comecei a perceber detalhes pequenos mudando. Uma mensagem que chegou no momento certo.
Um sentimento de paz que durava mais do que o habitual. Um encontro inesperado que trouxe uma resposta. Nada espetacular, mas tudo muito certeiro. Como se o universo estivesse se reorganizando em torno da minha nova vibração. Eu não fiz nada externo. Não liguei para ninguém. Não corri atrás. Só respirei com presença e deixei meu coração liderar. E nesse estado percebi que o invisível estava trabalhando por mim, que quando eu confio, o campo cuida dos detalhes. Ele move peças que meus olhos não enxergam. Ele conecta pontas que minha mente não alcança. A física quântica fala disso, sobre colapsar realidades com base na vibração. O campo responde à emoção, não à intenção solta. E naquele momento, minha emoção estava firme, estava clara, estava limpa. E eu sabia que, mesmo sem entender como, aquilo estava gerando efeito. É estranho confiar em algo que não se pode tocar. Mas quando você sente de verdade o impacto da sua vibração, confiar se torna natural. Você para de buscar provas externas. Você passa a sentir que o invisível já está operando. E essa sensação, essa certeza interior, é o maior sinal de que a mudança começou. O mundo fora de mim não mudou imediatamente, mas a forma como eu via o mundo, sim. E isso fez toda a diferença, porque quando a percepção muda, a realidade segue, como se fosse um reflexo atrasado daquilo que já está vivo dentro de mim. E foi exatamente isso que começou a acontecer nos dias seguintes. As pessoas me respondiam diferente. As oportunidades apareciam sem esforço. As ideias fluíam com leveza. Eu não precisei empurrar nada. Só continuei voltando àquele estado. 2 minutos de verdade, por dia. Nada além disso. E tudo foi se ajustando. Como mágica, mas com os pés no chão da minha própria energia. E hoje eu entendo. O invisível se reorganiza quando o meu interior se realinha. Quando eu saio do medo e entro no sentir. Quando eu deixo de correr atrás e passo a ser o próprio campo que atrai. É nesse ponto que a transformação começa. Do lado de dentro, em silêncio, com amor e presença. Não precisei dizer nada. Não precisei fazer um pedido elaborado, nem repetir afirmações. Só fechei os olhos e me rendi. Me rendi ao cansaço, à frustração, às tentativas falhas de controlar tudo. Deixei que a dor falasse, deixei que o silêncio se expandisse. E nesse espaço de vulnerabilidade, eu senti que algo maior me escutava. Não com palavras, mas com presença. Naquele instante, tudo parou dentro de mim. Os pensamentos cederam. As exigências cessaram. Eu não queria entender mais nada. Só queria me entregar. E foi quando fiz isso que percebi. O universo não exige força. Ele responde à rendição. E quanto mais sincera minha entrega, mais clara era a resposta. Não uma resposta verbal, mas uma energia que dizia: agora sim você está disponível. Eu me vi de outro jeito. Não como alguém em busca de algo, mas como alguém pronto para receber. Essa mudança de postura interior, de quem quer controlar para quem confia, transformou completamente o que eu sentia. O ar ficou diferente. O corpo relaxou. A mente clareou. Era como se tudo em mim estivesse dizendo: eu aceito. E quando esse aceito ecoa de forma autêntica, algo no campo responde. Algo que parece saber exatamente o que você precisa, mesmo que você ainda nem tenha nomeado. E foi isso que aconteceu. Em poucas horas, sinais começaram a surgir. Pequenos acertos, pessoas certas, ideias que fluíam. Não era coincidência, era precisão. Era sintonia entre mim e a inteligência do universo. O campo quântico é inteligente, amoroso, responsivo. Mas ele não se move quando estamos tensos. Ele se move quando nos rendemos com clareza, com fé, com coerência. Eu vivi isso. E não foi um milagre espetacular. Foi um alinhamento silencioso, quase imperceptível, mas que alterou completamente o curso do meu dia e da minha energia. Senti que havia algo sendo reordenado nos bastidores da realidade, como se forças invisíveis estivessem me conduzindo para um caminho mais leve. Tudo fluía melhor, e eu não estava fazendo mais esforço. Estava apenas me mantendo naquele estado de rendição consciente, sem pressa, sem expectativa, só presença.
O mais bonito foi perceber que, mesmo sem saber para onde tudo ia, eu confiava. A dúvida perdeu espaço. A angústia se dissolveu. Porque, no fundo, eu já estava vivendo a resposta. Ela não vinha depois. Ela já estava acontecendo enquanto eu sentia. E isso me fez entender. O universo não espera. Ele age no instante da nossa abertura. Não foi sobre técnica, nem sobre tempo. Foi sobre verdade. Sobre um instante vivido com alma, com honestidade emocional. E isso por si só foi suficiente para mover tudo o que parecia parado. A vida respondeu com precisão, porque eu parei de fingir que tinha o controle. E hoje, sempre que sinto que estou perdendo o centro, volto para esse lugar. 2 minutos de rendição, de olhos fechados, de alma aberta, e tudo começa a se reorganizar outra vez. O universo nunca parou de responder. Eu é que precisei reaprender a escutar. Mesmo com tudo que eu vinha sentindo, minha mente ainda questionava. Ela dizia: "Isso não é real. Não pode ser tão simples assim. Você está se iludindo." Mas meu corpo sabia. Ele sentia uma vibração diferente, um calor leve percorrendo meu peito, uma paz que não vinha de fora. E foi aí que eu percebi. O corpo entende antes da mente, e é ele quem nos mostra o caminho. Eu aprendi a escutar meu corpo, a fechar os olhos e perceber o que ele tentava me dizer. Cada arrepio, cada expansão no coração, cada respiração profunda era um sinal. Não eram fantasias, eram códigos da minha consciência se manifestando fisicamente. E quanto mais eu permitia que essa sabedoria corporal se expressasse, mais a mente se aquietava, mais o julgamento dava lugar à confiança. A dúvida continuava aparecendo, mas eu parei de brigar com ela. Apenas reconhecia e voltava a sentir. Repetia em silêncio: "Meu corpo sabe." E bastava isso para me reconectar com aquele espaço de certeza interior. Era como se algo dentro de mim dissesse: "Fica aqui mais um pouco. Você vai entender." E de fato, eu entendia. Não com lógica, mas com presença. A mente analisa, mas o corpo vive. Que as emoções verdadeiras são armazenadas no corpo. E quando acessamos essas emoções elevadas, gratidão, amor, confiança, o corpo começa a ensinar a mente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu corpo começou a guiar meu processo. Comecei a sentir como se já fosse real, não só com palavras, mas com o corpo inteiro. Me imaginei vivendo aquela realidade nova e meu coração reagia. A pele formigava, o peito expandia. Era uma verdade física. E nesse momento, minha mente não teve escolha. Ela teve que se render ao que o corpo mostrava. Ela teve que reconhecer: está acontecendo mesmo que você não entenda como. Essa virada me libertou, porque até então eu achava que precisava convencer minha mente. Mas bastou acessar o corpo com autenticidade para tudo começar a se alinhar. Não precisei mais brigar comigo mesmo. Só precisei permanecer sentindo e confiar que esse sentir era suficiente. Era real, era poderoso. A cada dia que eu praticava, a dúvida diminuía. Não porque sumia de vez, mas porque já não tinha mais força sobre mim. Era só mais um pensamento passando. Enquanto isso, meu corpo seguia criando uma nova assinatura energética. Uma vibração coerente, presente, magnética. E era essa vibração que o universo reconhecia. É mágico perceber que o corpo sabe, que mesmo quando a mente se agita, o coração pode ancorar a verdade. E essa verdade é simples. O que eu sinto agora é o que começa a se manifestar lá fora. É assim que o invisível ganha forma. É assim que o impossível se torna possível sem esforço. E hoje, sempre que a dúvida tenta voltar, eu volto também. Pro corpo, pro centro, pro agora. Fecho os olhos, respiro e sinto. E naquele instante, tudo recomeça. Hoje eu entendo o que antes parecia absurdo. Que 2 minutos de coerência, de presença real, de alinhamento profundo, transformam mais do que semanas tentando controlar tudo com esforço. A diferença é gritante. Porque quando estou em coerência, eu não luto. Eu permito. Eu me abro. Eu fluo com o campo. E é nesse ponto que as respostas chegam sem que eu precise correr atrás. Já vivi dias inteiros tentando fazer acontecer, forçando, planejando,
gastando energia, e no final, só me sentia exausto, vazio. Era como remar contra uma corrente. Agora bastam 2 minutos por dia. 2 minutos de presença, de coração aberto, de respiração consciente. Nesse espaço, tudo se reorganiza com mais inteligência do que eu conseguiria sozinho. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. Ser mais coerente comigo, com o que eu sinto, com o que eu desejo de verdade. E nesse estado, eu percebo que o universo se torna meu parceiro. Ele não resiste, ele responde. Ele reconhece minha vibração e começa a trazer para o visível o que já está maduro no invisível. É a repetição diária de um novo estado do ser que cria uma nova realidade. E esses 2 minutos, quando vividos com intensidade e clareza, são suficientes para treinar minha biologia a responder diferente. O corpo aprende, a mente reprograma, a vida responde. Tudo começa dentro. Eu transformei meu jeito de viver. Não é mais sobre esforço, é sobre sintonia. Não é mais sobre correr atrás, é sobre sintonizar com o que já existe em potencial. E esse potencial vibra em mim agora. Eu sinto, eu acredito, eu me conecto. E quanto mais faço isso, mais vejo sinais de que o universo está me ouvindo. Pessoas que surgem no momento certo, soluções que aparecem do nada, sensações de paz que não têm explicação. Não é coincidência, é coerência. E essa coerência nasce quando a emoção, o pensamento e o corpo entram no mesmo compasso. Quando eu me alinho por inteiro, o universo espelha isso de volta para mim. Hoje, a prática virou parte de mim. 2 minutos pela manhã, 2 minutos à noite. E durante o dia, pequenas pausas de presença. Não é um ritual pesado. É leve. É íntimo. É meu momento de verdade. E mesmo quando tudo parece turbulento lá fora, esses minutos me resgatam. Eles me lembram quem eu sou. Porque a verdade é essa. Minha realidade externa nunca vai se manter organizada se eu estiver em caos por dentro. Mas quando eu me reorganizo internamente, o mundo lá fora muda com fluidez. Não por acaso, mas por ressonância. Eu sou o campo. Eu sou a frequência. E tudo ao redor só responde àquilo que eu vibro agora. 2 minutos. Só isso. 2 minutos de verdade, de coerência, de entrega. E meu mundo inteiro começa a se reorganizar. Agora me diz, quantas vezes você correu atrás de tudo sem parar um segundo para sentir o que realmente vibra dentro de você? Quantas vezes você se perdeu tentando controlar cada detalhe, quando na verdade só precisava de 2 minutos em silêncio? Será que não é agora o momento de parar e respirar? Será que esses 2 minutos vividos com o coração não valem mais do que dias e dias de ansiedade e esforço? Porque o universo não responde ao que você finge ser. Ele responde à vibração real, sentida com clareza. Então, antes de sair por aí tentando mudar tudo lá fora, escolha reorganizar o que vibra dentro. Feche os olhos, respire fundo e se entregue. 2 minutos. Só 2. E talvez o impossível comece a acontecer onde você menos espera. Se isso tocou algo em você, se essa mensagem te fez sentir diferente, se inscreva no canal, ative as notificações e volte aqui todos os dias, porque a sua nova realidade começa agora.